Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui de novo, no canal Nilu para gravar uma aula para vocês sobre humanismo. Afinal, vocês já ouviram falar sobre humanismo? Vocês sabem o que é humanismo? Então, é disso que nós vamos falar na aula de hoje. Então, fica ligadinho aí até o final para você entender as principais dicas para você compreender o que foi o humanismo. Então fica ligadinho aí até o final, e se ficou alguma dúvida, não esquece de deixar nos comentários pra gente, que a gente tá aqui de plantão para responder vocês, tá joia? E se não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve no canal, aperta aí o sininho de notificações para sempre te lembrar do novo vídeo aqui do canal Nilu. Mas vamos deixar de papo, vamos começar logo essa aula sobre o humanismo, porque eu tenho certeza que vocês têm curiosidades para saber o que foi o humanismo, o que foi esse movimento. Então, vamos para a aula! O humanismo é um assunto que está dentro do contexto do Renascimento. Então, quando a gente fala do movimento, do Renascimento, e aí eu deixo para vocês o card da aula sobre o Renascimento. Então, antes de você começar essa aula, é muito importante que você tenha a compreensão do que foi o Renascimento, para a partir daí entender que o humanismo, uma das características dentro do Renascimento, ou seja, foi um movimento de intelectuais, que acabou movimentando esse processo aí do Renascimento. A partir do pensamento deles, muita coisa mudou. Muita perspectiva de forma de pensar mudou, para outra forma de pensar. Então, o que faziam esses humanistas? Estes humanistas eram intelectuais desse período do Renascimento, que estavam propondo o quê? Que se voltasse às questões lá que se propunha no passado greco-romano, no pensamento, na forma de pensar a ciência, na forma de pensar uma série de elementos, a filosofia, a matemática e diversos outros campos da ciência, que se voltasse a esse pensamento greco-romano. Então aí estes intelectuais vão fazer uma defesa desse momento da história, de fazer uma defesa de volta a este pensamento que se tinha nesse período greco-romano, que se afastasse das características que foi o período medieval. Então eu queria que se afastasse desse pensamento medieval. E eles queriam o que com tudo isso, esses intelectuais? Eles queriam construir um novo pensamento acerca do ser humano e acerca do próprio mundo. Ou seja, novas compreensões, novos entendimentos que iam para além daquele poder que a igreja exercia até então, no período medieval, e que acabava sufocando outras formas de pensar, outros jeitos de analisar as coisas. Então eles queriam provocar uma nova forma de pensar acerca do homem, da humanidade e do mundo. E era nisso que eles estavam focando aí nesse período. Para desenvolver esse novo pensamento voltado aos elementos greco-romanos, então eles começaram a estudar a língua e a cultura greco-romana para trazer todos estes elementos para aquilo que eles estavam ali produzindo. E muitos desses autores eram inspirados nestes filósofos, nesses estudiosos desde o período greco-romano. Eles, além de produzir a partir deles, eles também traduziam muitos os textos literários, de história, os textos de matemática, de vários campos da ciência, da filosofia. Então, eles pegavam, traduziam e construíam suas obras a partir desse pensamento dos autores desse período. Autores, entre eles, Platão, Aristóteles, Sócrates. Então, eles utilizavam muito desse pensamento, de tudo o que havia sido construído no período greco-romano, de auge aí, tanto da Grécia como da Roma, para poder colocar isso no seu pensamento, na sua forma de pensar e de analisar o mundo, uma nova visão de mundo que surgia aí nesse período do Renascimento, com essa forte forma de pensar a partir do humanismo. Por isso tem esse nome, humanismo. Até porque estes humanistas, eles tinham diversos conhecimentos. Eles não eram só pintores, matemáticos, filósofos, não. Eles tinham conhecimento de vários campos ao mesmo tempo. Então, quando você pega vários humanistas aí desse período, você vai ver que eles tinham vários conhecimentos em diversos campos distintos do conhecimento, em várias áreas do conhecimento.
justamente porque eles estavam engajados nessa busca dessa compreensão, né, humana e também da compreensão de uma nova visão desse mundo em que eles viviam. Então, tudo isso era um esforço para criar uma nova cultura baseada nessas ideias humanistas. Em oposição ao quê? Em oposição à cultura e todos os elementos trazidos pela Igreja, a Igreja Católica, que exercia um forte domínio cultural naquele período. Então, a Igreja tinha esse forte domínio e acabava indo também para o campo do conhecimento. Afinal, as primeiras universidades elas vão surgir aí ligadas ao quê? À Igreja. E com essa ligação com a Igreja, acabava que muitos dos professores, das pessoas que trabalhavam ali na universidade e que estavam movimentando o pensamento com aqueles alunos, muitas vezes elas eram formadas em quê? Em teologia. E a partir de uma legitimação da igreja, eles ensinavam outras coisas. Não necessariamente eles tinham experiências naqueles elementos, né? Eles tinham um conhecimento mesmo embasado em elementos científicos, em saber a partir da experiência. Muitas vezes, estes conhecimentos eram embasados na verdade defendida pela igreja, né? Não baseado exatamente num conhecimento, saber a partir da experiência, a partir da razão. Então, isso acaba contrapondo o pensamento dos humanistas ao pensamento da igreja naquele período. E aí eles vão começar a entrar em choque justamente nesse lugar, no lugar do conhecimento, que eram as universidades que estavam surgindo aí nesse período. E não quer dizer com isso que esses humanistas não eram cristãos. Não, na sua grande maioria eles eram cristãos. Só que eles defendiam que se tivesse uma nova interpretação da Bíblia, a partir dos estudos, do conhecimento, da análise que era feita até então. Porque, por exemplo, a Bíblia, inclusive, ela não tinha tradução, até que vai acontecer um movimento chamado de Reforma, que logo nós vamos ter um vídeo aqui no canal sobre a Reforma, e aí vocês vão entender que nesse período vai se propor, né, a tradução da Bíblia, que as pessoas tivessem mais conhecimento, que elas pudessem ler, né, por elas mesmas, e não só buscar a interpretação que fazia a igreja daquele elemento, que elas pudessem ler e conhecer a palavra, né, que elas pudessem ler e conhecer o que estava ali. Então, não só a partir de uma interpretação, né, de que a igreja fazia até então. Então, muitos humanistas desses faziam essa defesa. Entre esses humanistas estava Francesco Petrarca. Ele defendia essa volta, né, aos conhecimentos do período greco-romano. Ele dizia que essa tinha sido a idade de ouro do pensamento, do desenvolvimento do conhecimento, e que contrastava muito com o período da idade medieval. E que isso contrastava com o período do barbarismo medieval, como ele chamava. Então ele era um humanista que fazia essa defesa a esse passado greco-romano. Estes humanistas também buscavam a renovação na universidade, como eu falei, a universidade estava passando por um período de transição, né, entre um pensamento de uma formação que era muito baseada na verdade, que a igreja determinava, para partir para um conhecimento baseado na experiência e na razão. Então, tanto o currículo, ou seja, aquilo que é ensinado, né, nestas universidades, como a forma de se ensinar, vai se modificar bastante aí nesse período. E aí também vai se diversificar mais os cursos, porque os cursos eram muito baseados no direito, na medicina e na teologia. Então ele era muito centrado aí nesses três cursos. Eu estou falando das universidades mais na Europa, né? Afinal de contas, nesse período já tinha universidade, por exemplo, lá em Timbuktu, na África. Então, nesse período lá na Europa, eles tinham mais nessa tríade aí entre o direito, a medicina e a teologia. Mas eles estavam buscando uma renovação, uma ampliação aí nesse arcabouço, né, dos currículos das universidades. Então eles vão se opor, né, a este conhecimento, a essa verdade defendida pela igreja, e vão propor novas formas de construção do conhecimento, do saber, de compreensão do ser humano e de todo mundo conhecido até então. Então eles estavam aí propondo uma renovação, uma nova forma de pensar, uma quebra com o pensamento anterior, né, do período anterior, e o que se vinha até então. Então, a ciência que nós temos hoje, nos dias atuais, ela é muito baseada no que vem aí a partir desse período, nessa quebra que é promovida, né, com essa valorização de uma verdade, a partir de uma verdade estabelecida pela igreja, né, e se partir para um conhecimento no aspecto quê? Científico, né, baseado na experiência, baseado na razão. E estes elementos científicos, essa base da ciência vai ser fundamentada aí nesse momento da história. Então, o que nós temos hoje
é reflexo de todo esse período, de todo esse movimento. E aí que vem também toda uma crítica, toda uma nova releitura aos textos medievais. Estes autores vão propor a tradução dos clássicos para as línguas nacionais, as línguas que se existia. Isso vai ajudar bastante a popularização destes autores, desse pensamento clássico, que vai fundamentar, né, tudo o que eles estão construindo aí nesse momento. Então, o que é o humanismo, né? Resumidamente, esse movimento de intelectuais que vai propor uma nova visão de mundo, uma nova forma de pensar o homem a partir dos conhecimentos que foram legados desde o período greco-romano e que eles estavam trazendo aí de volta nesse período do Renascimento. Então, esses humanistas, eles foram muito importantes para colocar uma nova visão de mundo, uma nova forma de pensar a ciência e o conhecimento. A partir deles, as coisas mudaram completamente. E por isso que o humanismo é tão fundamental nesse período, para a gente compreender todos os elementos aí que se constrói a partir do Renascimento, né? E porque o Renascimento é um divisor de águas que acaba encerrando aí o período medieval, iniciando mais na frente a Idade Moderna. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula curtinha, né, sobre o humanismo, mas que dá para a gente compreender um pouco sobre este movimento, sobre o que ele significa e a importância dele ao longo da história, né, nesse divisor de águas aí da história, da forma de pensar, da gente olhar para a ciência de uma forma diferente. Lembrando que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, aproveita, aperta o sininho. Não esquece de apertar o sininho para você sempre ser lembrado da próxima aula aqui do canal Nilu, Professores de História.